Um mês de muita dor, de saudade e principalmente de revolta. 30 dias depois que Andriele Gonçalves da Silva foi encontrada morta em um matagal às margens da Estrada da Graciosa, o caso ainda não tem nenhuma novidade na investigação. Mas a família da jovem tem esperanças, principalmente de descobrir a causa da morte da estudante. Vamos relembrar essa história juntos? A Andriele tinha 22 anos de idade, né? Ela desapareceu de forma misteriosa. No dia 9 de maio isso aconteceu. Enviou então uma mensagem de texto para as pessoas mais próximas, dizendo que ia fazer uma viagem para o interior do estado de São Paulo. E depois disso, ela nunca mais foi vista. Depois de receber essas mensagens, os familiares e amigos ficaram com uma pulga atrás da orelha. Começaram a desconfiar desse sumiço. O ex-companheiro dela, que é soldado da Polícia Militar, o Diogo Coelho, foi dado então como o principal suspeito do caso. Isso porque os dois estavam separados há alguns meses. Só que o policial não se conformava com o fim desse relacionamento. Não queria que isso acontecesse. Diogo era ciumento e possessivo. Além disso, apareceram imagens de câmeras de segurança de uma casa bem do lado do apartamento onde a estudante morava, que mostrou que no dia do sumiço, a Andriele saiu acompanhada de quem? Daqui, ó, do ex que apareceu agora na sua tela. O soldado foi preso, mas não deu nenhuma informação sobre o paradeiro de Andriele. Quase um mês depois do desaparecimento, o corpo da mulher foi encontrado já em estado avançado de decomposição no litoral do estado do Paraná. E fizeram exames. Esses exames confirmaram que era Andriele, mas infelizmente não conseguiram identificar como ela morreu, já que não havia nenhum sinal de ferimento no corpo da estudante. Apesar disso, e atenção para essa história agora, hein? Apesar de tudo isso, informações repassadas com exclusividade ao Balanço Geral mostram o seguinte: ainda é possível descobrir a causa da morte de Andriele. E é nesse detalhe que a gente vai prestar atenção agora. A reportagem é especial, é do Daniel Santos e a gente vê neste momento Balança. Há 2 meses, essa mãe dava a primeira entrevista depois do desaparecimento de sua filha. O meu sentimento como mãe é que eu encontre ela viva, né? É tudo o que eu quero. Não importa o jeito que eu encontre, mas que eu encontre viva. Reunia a família e amigos para cobrar respostas da investigação. A gente quer resposta, a gente quer justiça. Que a justiça seja feita. Andriele Gonçalves Silva, de 22 anos, desapareceu na madrugada de 9 de maio. A última imagem da jovem com vida foi registrada por uma câmera de segurança. Ela, acompanhada do ex-marido, saindo do apartamento no Parque dos Lagos, em Colombo. Por volta das 9 horas da manhã, o policial militar Diogo Costa Coelho retorna ao condomínio. Ele passa por esse portão, segue para o seu apartamento, pega roupas, documentos e vai em direção ao batalhão em que ele trabalha, o 22º, aqui mesmo em Colombo, região metropolitana de Curitiba. No dia seguinte, um acontecimento chama a atenção. O policial militar está fardado, acompanhado de um sargento, em uma viatura do 22º, e essa viatura é estacionada bem aqui, onde nós estamos. Diogo desce, observa que em frente ao condomínio tem câmeras de vigilância. Essas câmeras de segurança gravando 24 horas, e ele quer tirar essa dúvida. Ele vem em direção a esse portão, bate palmas, chama a dona da casa e pergunta: as câmeras estão funcionando? Ela diz: sim, estão funcionando, estão gravando. Ah, tá bom, obrigado pela informação. Retorna para a viatura. Quem faz o mesmo caminho é o colega de trabalho dele, o sargento, policial militar. Só que, de acordo com as informações apuradas no inquérito, o sargento pede as imagens para a dona da casa. Ela diz: não, você tem um mandado de busca e apreensão? Você está cumprindo o mandado? Não. Então, traga o mandado que eu te entrego as imagens. Ele diz que vai voltar com o mandado, só que não retorna. Os dois policiais seguem naquela direção. Outro acontecimento antes do início da noite.
Diogo se apresenta no Hospital da Polícia Militar, na região do Jardim Botânico, em Curitiba. Diz que está sofrendo uma crise de ansiedade e que precisa ser internado. Ali permanece por mais de uma semana até ser interrogado e dizer que só falaria em juízo. Audiência de custódia, Fórum de Colombo, na frente de uma juíza, não diz onde está Andriele. Dona Cleusa, a mãe, e o ex-genro, único suspeito do desaparecimento, se encontram no batalhão onde ele trabalha e está preso. Ele disse para mim, a senhora vai encontrar ela, Dona Cleusa, mas não mais com esse sorriso e nem com esse rosto lindo. Ele falou isso para a senhora? Falou. Ele deu a entender que a Andriele já não tem mais vida, é isso? Foi onde que quando eu parei de chorar e levei aquele choque, tipo quando você fica paralisada. Daí eu já na minha mente, ele deixou bem claro que ele a matou. Depois de 29 dias, um corpo é localizado às margens da Estrada da Graciosa. O corpo, na verdade, ficou numa plataforminha e preso entre arbustos. Já em total estado de decomposição, a princípio estaria dentro de um plástico. Não dá para saber se é um saco pela decomposição. E o corpo já esqueletizado, porém ainda com a presença de roupa. Exame da arcada dentária confirma, os restos mortais são de Andriele. É um confronto entre o que nós encontramos na ossada com exames odontológicos feitos anteriormente pela própria paciente. E nesse caso, nós já havíamos no final de semana preparado a arcada dentária dela. Hoje pela manhã a família nos entregou duas telerradiografias panorâmicas e em meia hora nós conseguimos identificar perfeitamente que se tratava do corpo de Andriele. Na cerimônia de despedida em Morretes, no litoral paranaense, uma mãe buscando forças para enterrar a sua filha. Um pai muito sincero ao falar sobre seus sentimentos em relação ao ex-genro. De mim, ele nunca vai ter o perdão, não. O que ele fez com a minha filha, ele não vai ter o perdão. Se Deus perdoar ele, ele vai ter o perdão. E o que eu quero é a justiça, tanto divina como a nossa justiça aqui da terra. Diogo cumpre prisão temporária no BPGP, o Batalhão de Polícia de Guarda em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. O inquérito ainda não foi concluído. Falta laudo de amostra de tecido dos bancos do carro do PM que estariam com manchas de sangue. O sangue de uma vítima no veículo do suspeito realmente é uma prova que é difícil de escapar. O delegado disse que vai pedir a preventiva, a prisão por tempo indeterminado. O Ministério Público já sinalizou o oferecimento de denúncia contra o policial militar por homicídio e ocultação de cadáver. Uma fonte do Balanço Geral, aqui no IML de Curitiba, e que não tem autorização para gravar entrevista, disse que ainda é possível identificar a causa da morte de Andriele. O laudo terá como referência o fenômeno chamado dentes rosados. Segundo um especialista, a mudança na cor dos dentes só ocorre em vítimas de asfixia por esganadura ou estrangulamento, e cerca de 30 dias após a morte. O laudo com essa conclusão confirmaria o que nesse momento ainda é tratado como suspeita: crime passional. Andriele e Diogo se conheceram em Morretes, no litoral paranaense. Namoraram quase 3 anos, viveram um casamento de pouco mais de 4 anos. Um dia ela comentou comigo que eles tinham brigado e que ela estava na casa do pai dele. E ele surtou em casa, né, com ela, brigaram lá. E ele pegou e trancou ela dentro do quarto e saiu, deixou ela a noite toda lá. A relação instável começou com uma paixão forte, muitas brigas, juras de amor e terminou em separação e morte.